Olá, professoras. Eu quero dar uma repassada nos slides sobre as adaptações dos blocos de atividades que nós falamos hoje, né? Então, nós vamos primeiro referir à inclusão, né? O que é a inclusão, né? Inclusão, né, seria dar ao aluno aquilo que ele precisa para ele se desenvolver, né? Então, é promover a acessibilidade de um estudante com deficiência ao currículo da escola regular. Ou seja, eliminar barreiras que impedem a plena participação da criança no processo de ensino-aprendizagem. Então, nós temos que ter esse conceito em conta na hora de planejar as nossas atividades para os blocos não presenciais, né? Então, pensando neste conceito, acessibilidade, currículo escolar regular, barreiras, participação, aprendizagem, aí nós precisamos pensar nesses conceitos para que a gente possa elaborar o nosso bloco, né? Então, uma escola inclusiva, ela adapta-se à multiplicidade dos seus estudantes, né? E ela atende a todos os estilos e necessidades para incluir cada aluno no processo de ensino-aprendizagem, ok? Então, pensando neste conceito, nós vamos repensar as nossas estratégias, né, na hora de elaborar os blocos dos estudantes com deficiência. Quando nós pensamos estudante com deficiência, eu quero retomar quem são esses estudantes. Então, assim, eu penso, quem é o estudante público-alvo da educação especial? Do AEE, no caso, né? São os alunos com deficiências, então temos a deficiência intelectual, a visual, a auditiva, e dentro da deficiência intelectual nós também temos as síndromes, né? Como, por exemplo, que temos bastante na nossa escola, a síndrome de Down. Também dentro do público-alvo do AEE estão os estudantes com transtornos globais do desenvolvimento, ou seja, o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, e o Asperger, né, que também está dentro do transtorno do espectro do autismo, né? E ainda temos os estudantes com altas habilidades e superdotação, né? Então, esses são os alunos que são público-alvo da educação especial e que, de alguma forma, eles podem demandar em adaptações nos seus blocos de atividades, né? Então, assim, ó, eu vou pensar que eu não estou neste momento na sala de aula com meu aluno, eu vou pensar que ele tem um instrutor em casa que pode não ter nenhuma experiência com o processo de ensino, né, aprendizagem, né, eu vou pensar que é a família, que ele está lá na família, né, fazendo as atividades que não eram comuns para ele, né. Então, a primeira estratégia que eu preciso pensar ao adaptar meus blocos são os recursos visuais. Então, esses recursos visuais, eles organizam mentalmente a construção do raciocínio do meu aluno, né? Então, ele precisa desses recursos para se organizar mentalmente. Eles também vão ajudar ele a interpretar melhor as situações e memorizar com mais facilidade, né? Então, ele vai conseguir trazer para a memória de trabalho, né, dele mais facilmente quando ele está com recursos visuais adequados, né? Ele vai conseguir planejar os passos que ele deve dar, né, para poder resolver a questão que está pedindo. E vai compreender a sua ideia, a ideia do texto, a ideia da atividade, a ideia da questão, né? Então, nós, como professores, como mediadores deste processo, né, de aprendizagem, mesmo que nós não estamos lá presencialmente, mas nós estamos através dos blocos. E aí nós devemos criar um caminho visual organizado, ilustrativo, aliado ao verbal. Neste caso, né, nosso verbal está mais escrito, né? Então, aliado a isso, nós precisamos pensar neste caminho, né, visual, né? E para isso nós vamos precisar dos apoios, né? O apoio cognitivo, né? Que são as imagens, o apoio atencional, pensar no interesse desse meu aluno, e o apoio instrucional, que é a estrutura em si da atividade, né? Então, que nós já vamos para o próximo slide, né? Então, o próximo slide vai trazer mais detalhado esses recursos, né? Então, aqui, recursos visuais ainda, né? Eu posso pensar
nos gráficos, nas tabelas, nas caixas de texto, né? Onde eu vou inserir as minhas atividades, destacar elementos, destacar respostas, destacar perguntas, né? Inserir imagens, né? Então, sempre pensando quando a gente mexe no Google, nos documentos do Google, ele traz uma infinidade desses recursos, né, que nós podemos utilizar para fazer os nossos blocos, né. Também eu preciso pensar no tamanho e tipo da fonte. Então, a instrução é que se use tamanho 12, né, porém, em muitos momentos eu prefiro utilizar o 14, né, quando eu quero dar destaque, quando para sublinhar, para circular, ou destacar números dentro de uma atividade, destacar letras, destacar palavras, né? E até para os alunos menores, geralmente a maioria da atividade que ele vai realizar, eu prefiro o tamanho 14, que vai dar mais uma tarefa mais visualmente limpa, né? E também tenho que pensar assim, se este meu aluno está alfabetizado, se ele consegue fazer alguma leitura ou não, e aí utilizar a caixa alta. Geralmente até o segundo ano, o melhor seria utilizar a caixa alta. E alunos de quinto, quarto ano que não estão alfabetizados também é preferível utilizar a caixa alta, ou que estão no início desse processo de alfabetização, né? Então, preferi sempre usar a caixa alta, né? Negritar palavras, mudar de cor, pintar, né? Então, se eu pedir para ele pintar de amarelo, tal coisa. Então, pinto de amarelo essa palavra amarelo, que isso já é um recurso visual que vai enriquecer o apoio cognitivo desta criança, né? Também pensar no espaçamento entre palavras, né? Então, o espaçamento simples, ele amontoa muito texto e geralmente todos os documentos do Google estão no espaçamento simples. Um e-mail, ele vai acabar tomando muito espaço, então ali tem o 1,2, 1,15. Agora eu não estou conseguindo acessar aqui para eu ver, né? Mas tem um outro que é antes do um e-mail. É um espaçamento bem bacana, que ele às vezes não mexe muito na estrutura do documento, não altera o número de páginas nem nada, e a gente consegue ter um visual mais limpo, né? Então, no caso, né, nesse recurso, seria mesmo uma tarefa de design, né? Da gente pensar como um designer que o aluno consiga olhar e focar nessa atividade, que ele não se distraia com outra atividade que já está amontoada em cima dessa. Então, de repente, mudar de página, né, quando se for necessário, para estar auxiliando nesses apoios visuais, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de atividades, né? Pensando nesses recursos visuais. Então, ali está pedindo para pintar, como eu citei no exemplo, de amarelo os quadrinhos que tem a letra O. Então, ali está destacado o amarelo, está destacado a letra O. Então, está claro para a criança. E, de repente, se tivesse um pictograma ali com o pinte, o enunciado seria, como se diz, daria bastante autonomia para a criança. Ela olharia o enunciado, ela talvez conseguisse até fazer sozinha, né? Com pouco suporte, como nós chamamos, né? Em seguida, ali de cima também. Então, também esses recortes de atividades são retirados dos blocos, né? Então, para dar exemplos aí para vocês. Então, ali está pedindo, né, para a criança pintar de acordo com uma legenda. No entanto, no bloco comum, regular, né, ele não estava nem desenhado o triângulo, nem pintado de amarelo a cor amarela. E nem o triângulo, né? Então, só estava escrita a palavrinha triângulo. Então, quando eu coloco isso para o meu aluno da educação especial, seja aluno com TEA, seja com DI... Opa, aqui. Então, quando eu coloco isto para o meu aluno, ou com TEA, né, o transtorno do espectro do autismo, ou DI, ele não vai dar autonomia para a criança, ela não vai fazer aqueles caminhos cognitivos, aquela memória de trabalho. E aqui, quando eu coloco desta forma, ela vai estabelecer uma relação, ela vai fazer a memória de trabalho, porque às vezes a criança não consegue ir com a informação
do enunciado até o desenho. E assim ela vai conseguir fazer isso, né? Então, isso vai ajudar bastante. Da mesma forma, ali embaixo, né, também tem o círculozinho e ele precisa contar quantos círculos. Então, olha o caminho, a memória de trabalho que ele tem ali. Ele já tem na mente dele a cor, ele já está visualmente vendo o que ele vai lá dentro contar, que já está pintado, né? Porque ele já fez a atividade anteriormente. Aqui é a gente pensando nas questões. Eu preciso necessariamente pedir que a criança escreva minhas questões, responda escrevendo? Não necessariamente. Então, eu posso propor múltiplas formas de questões. Eu posso pedir para ela colar, para ela ligar, para relacionar, carimbar, pintar, falar, escrever numa lousa, digitar, marcar X. Porém, eu também preciso, aqui já entraram recursos mais elaborados, né? Preciso ver se a família tem esses recursos, alguns, né? Que estão fora da parte escrita no papel, né? Como escrever numa lousa, né? Digitar. Então, eu preciso me certificar de que a família tem esses recursos. E eu também posso sugerir enviar, junto com o bloco, materiais. Materiais como alfabeto móvel, montado ou pronto já da escola, um tangram, uns blocos lógicos, né? Tudo isso pode ser enviado junto e pode ser um material de apoio, né, para a realização das questões, né, das atividades, né. Quando eu vou falar em questões de múltiplas escolhas, eu também vou pensar assim, para que minha criança não se perca nas opções, porque pela dificuldade da memória de trabalho, ela pode se perder quando as opções são muitas, quando eu tenho muitas opções, né? Então, de repente, delimitar 2 ou 3 sugestões de opções lá, marcar X, digamos, né? Coloco 2 ou 3 opções, não, porque se eu colocar muitas opções, ela vai se perder ali e vai marcar qualquer uma, né? Sem raciocinar, né? No caso. Quando a gente não usa esse apoio cognitivo, então aqui para o ligar, colar e outros, a gente pode ter apoio cognitivo de imagens. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui eu deixei aqui os endereços, né, num documento online que eu criei com apoios cognitivos, né? Digamos assim, se eu peço colar, tem a figurinha do colar. Se eu peço ligar, tem a figurinha do ligar, né? Então, isso tudo vai dando suporte e vai auxiliando na memória de trabalho do meu aluno, né? Também tem um site, o arasac.org, não sei se é Arasac ou Arasac, né? E ele tem todo tipo de pictograma que você precisar, né? Então, só entrar ali no Google, nesse Arasac ali, do jeitinho que tá ali o endereço, que você vai conseguir. E também tem as imagens que eu posso retirar do Google. Então, a exigência é que a gente não utilize imagens estereotipadas, né? Quando eu estou falando dos pictogramas, eles são apoios à comunicação, eles não são em si o conteúdo. Então, eles vão ser bastante estereotipados, né? Mas só que eles serão um apoio à comunicação. Mas quando eu vou utilizar imagens para minhas atividades, então é ideal que eu procure no Google imagens mais próximas do reais possíveis, assim como é a orientação para os demais alunos, né? Aqui está uma prancha, né? Desse doc que eu criei no Google lá, que está compartilhado com todas, né? E esse tipo de enunciado, ele vai ampliar o repertório cognitivo da criança, ele vai dar autonomia para a realização das atividades, então vale a pena utilizarmos. As flexibilizações nas questões. Então, aqui eu trouxe alguns modelos de algumas questões que eu retirei, né? Então, ali no primeiro, vocês podem ver que o pedido ali é para escrever se esse alimento é processado, muito processado ou natural, né? Então, que adaptação eu posso fazer? Então, aqui no segundo, tem a adaptação que eu posso fazer para o meu aluno. Então, meu aluno não escreve. Então, eu já escrevi as respostas aqui e ele vai pintar. Então, um instrutor adulto em casa vai ler para ele as opções e vai dizer, então tá, o suco lá, o que o suco é, né? Depois que leu o enunciado, então, para ver se a criança entendeu isso, né? Então, essa é uma adaptação possível de ser feita em qualquer atividade. Aqui também, então, é uma interpretação de um texto, né, numa atividade, e ao invés da professora somente
da professora somente escrever as palavras lá, nuvem, céu, ela já colocou a imagem. Então, ele já fica, como se diz, autoexplicativo. A criança já vai fazendo a leitura por si só, né? Ou vai necessitar de pouco suporte desse adulto que está instrutor ali com ela, né? Então, bem bacana, assim, utilizar o desenho. Talvez para os alunos, como esse aluno é um aluno um pouco pequeno ainda, seria ideal não utilizar o entre parênteses, mas sim uma caixinha de texto formado quadradinho, né? Que daí mesmo que a criança seja hipotônica ou que tenha uma hipertonia, né? Não vai prejudicar, né? Vai ficar bem destacado ali a respostinha dela, né? E aí, aqui também uma atividade matemática, né? Dentro de um bloco, deixa eu só reduzir aqui. Dentro de um bloco, né? Onde o conteúdo era gráficos e tabelas. Então, eu não deixei de trabalhar gráficos e tabelas, mas não fiz todas as questões que estavam no bloco, né? Então, aqui em cima não tá cortado o desenho, mas é um gráfico de sucos preferidos das crianças. Então, tem a fruta e tem o número de crianças que gosta daquele suco. Então, para auxiliar a resposta das atividades, já coloquei de cara uma reta numérica aqui, onde a criança vai utilizar esta reta para ela fazer as comparações ali. Então, o instrutor vai ajudar ali com ela. Então, a primeira pergunta, então já está bem adaptada. No bloco, as crianças teriam que responder o nome da fruta. Então, aqui eu coloquei o nome das frutas, né? Escrito o nome também, e a criança vai pintar ou marcar um X no quadro que tem a resposta correta. Mas ela vai olhar na reta também. Essa reta vai auxiliar, porque às vezes a criança não reconhece o número. Então, ela não sabe quanto é 10. Então, tem 10 crianças que gostam de suco de laranja. E 4 que gostam de caju. Aí a família vai ajudar ela ali a encontrar qual que é o preferido, o qual tem maior número. Então, vai encontrar na reta. Da mesma forma, o menos preferido, o que menos gosta, é o que tem o menor número. Então, já vai trabalhar com a criança a numeração ali também. Então, uma adaptação bacana. A próxima. Opa. Vamos lá, que eu não estou conseguindo ir para o próximo. O próximo é em relação às questões de interpretação.